Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos dar aí sequência no nosso estudo sobre pagamento direto e hoje nós vamos ver quem pode receber a prestação. Nós estamos agora estudando sobre pagamento direto, né? No nosso vídeo anterior nós vimos aí sobre quem pode pagar, né? E agora, pessoal, nós vamos ver quem pode receber a prestação, né? Bom, pessoal, aí vem aquela pergunta de novo, né? Mas, professor, quem pode receber não é o credor? Então, na verdade, pessoal, não é apenas o credor. Na verdade, nós temos aí 3 pessoas que podem receber. E essas 3 pessoas estão lá no artigo 308 do nosso código. Logicamente que a primeira pessoa que ela pode receber é o credor, mas ao lado dela tem o representante do credor. E nós vamos ter algumas situações onde nós vamos ter aí a possibilidade de um terceiro receber a prestação. Logicamente que a principal figura que pode receber é o credor, né? Só que nem sempre o credor vai poder receber a prestação. Existem aí algumas situações onde o credor não pode receber a prestação. Basicamente, na verdade, pessoal, nós temos 2 situações onde o credor não pode receber, exceção. Situações onde o credor não pode receber. Primeira situação, pessoal, artigo 310. O artigo 310, pessoal, fala do pagamento feito a credor incapaz. Ou seja, pessoal, credor incapaz não pode receber. Artigo 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente se reverteu, pessoal. Então, pagamento feito a credor incapaz é inválido. Ou seja, o devedor sabia que o credor era incapaz e ainda assim pagou para ele, né? Eu gosto de usar como exemplo, pessoal, obrigação de prestação alimentícia, né? Então, o que acontece? O pai que está devendo alimento, ele vai lá efetuar o pagamento, né? E não encontra a mãe da criança em casa, então ele deixa o dinheiro com a criança. Vejam, pessoal, criança, logicamente, todo mundo sabe, é incapaz, né? E aí o que acontece, pessoal? Essa criança, ela pega esse dinheiro, né? É uma criança muito responsável, né? E vai lá e paga a sua escola, né? Ou então paga a conta do supermercado, ou então vai lá e compra uma roupa que ele está precisando, ou compra comida para casa, ou compra material de escola, porque ele é uma criança muito responsável, né? Nessa situação, pessoal, se o pai conseguir provar que esse dinheiro que ele entregou para a criança foi revertido em benefício da criança, do credor, o pagamento é válido. O problema é provar isso, né, gente? Lógico, é muito difícil provar isso. Agora, pessoal, se a criança pega esse dinheiro, vai lá na venda da esquina e compra um monte de doce, ou então, na minha época, por exemplo, pegava o dinheiro, ia lá no fliperama e começava a jogar, né? Gastava tudo com fliperama ou com lan house, né? Nessas situações, pessoal, onde a criança pega e torra o dinheiro com coisas de criança, né? Ou de adolescente, numa situação dessa, pessoal, o pagamento não vai ser válido. Por quê? Porque não se reverteu em benefício do incapaz, tá? Então, é esse cuidado. O pagamento feito a credor incapaz é inválido, a não ser que o devedor prove que o pagamento se reverteu em benefício do credor incapaz, tá? A segunda situação que nós temos que considerar aqui, pessoal, é a situação do artigo 312. 312, ou seja, situação que nós temos penhora de crédito. O que fala o artigo 312? Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o direito de regresso contra o credor. Pessoal,
isso aqui é uma situação importantíssima. A gente já falou dessa situação em vídeos anteriores, mas o que acontece? Vamos colocar aqui. O B deve para o A, que deve para o C, certo? E aí, então, pessoal, o C executa o A. Ele cobra o crédito que ele tem com o A. E o juiz, pessoal, manda penhorar isso aqui. Penhora essa relação aqui, ó. Traduzindo, pessoal, o juiz penhora o crédito que o A tem com o B. Quando acontecer isso aqui, pessoal, o B não pode pagar o A. Porque se o B paga o A, artigo 312 está falando, o pagamento é inválido, poderá ser constrangido a pagar de novo. Ou seja, pessoal, o B não pode pagar o A. O B tem que depositar esse dinheiro aqui em juízo, ou seja, depositar esse dinheiro no processo. Por quê? Porque o crédito está penhorado, tá? Se ele paga o credor dele, o A, ele pode ser constrangido a pagar de novo. Por quê? Porque quem paga mal, paga duas vezes, né? Então, pessoal, situação de penhora de crédito, se você tem um crédito penhorado, se o devedor tem o crédito dele penhorado, ele não pode pagar o credor, ele tem que depositar esse dinheiro no processo, tá? Para ele se eximir da obrigação sem sofrer qualquer tipo de consequência, certo, pessoal? Bom, esse é o pagamento feito pelo credor. Mas, pessoal, como a gente viu aqui, né, o pagamento pode ser efetuado ao representante do credor. Na verdade, pessoal, o Instituto da Representação, a gente conhece, a gente sabe que dentro de todo o negócio jurídico, as partes elas podem ser representadas, e aí nós temos 3 tipos de representação. Nós vamos ter a representação legal, aquela decorrente da lei, né? Representação dos pais em relação aos filhos, dos tutores em relação aos tutelados, dos curadores em relação aos curatelados. Nós vamos ter a representação judicial, que é aquela nomeada pelo juiz, né? Situação, por exemplo, do síndico em face da massa falida, né? Ou do inventariante em face do inventário. E também nós vamos ter a representação convencional, e essa, pessoal, é a mais importante, né? Então vamos lá, vamos destacar aqui primeiro. Então, a representação legal, a judicial e a convencional. A convencional, pessoal, é a que se dá por ato de vontade, né? E ela pode se dar, pessoal, de 2 formas. Ela pode ser expressa e pode ser tácita. Representação convencional expressa é a que vai se dar através de um contrato. Então, nós vamos ter um contrato que promove a representação. A gente chama isso de contrato de mandato, e que popularmente nós conhecemos, pessoal, como procuração, né? O que representa a existência de um contrato de mandato é exatamente a procuração, o instrumento de procuração. Logicamente que esse instrumento de procuração, pessoal, quando envolve situações de quitação, de receber pagamento, tem que ter poderes especiais, né? Não pode ser a nossa procuração genérica, nós temos que ter poder especial para receber e dar quitação, né? Senão o representante não pode validamente receber, tá? A representação convencional expressa é aquela, então, que se dá por um contrato de mandato, que a gente chama de procuração. Mas existem algumas situações, pessoal, onde nós vamos ter aí a representação tácita. O que é a representação tácita? Representação tácita, pessoal, é aquela onde eu não tenho um documento mostrando que aquela pessoa é representante, mas pela situação que ela está inserida, nós podemos dizer que ela é representante do credor, mesmo não tendo um instrumento de procuração. E, na verdade, pessoal, o código traz aí uma situação onde nós vamos ter aí o representante tácito, né? Artigo 311, pessoal. O artigo 311 do Código Civil vai falar para nós de um exemplo de representação tácita. Ou seja, pessoal, o portador da quitação.
A pessoa que porta a quitação, ela acaba se tornando um representante tácito do credor. Por exemplo, você vai lá, você está lá cozinhando, tal, não sei o quê, e de repente acaba o gás, né? Quem nunca aconteceu de acabar o gás enquanto está fazendo o almoço, né? Ou a janta e tal. E aí o que acontece? Você pega o telefone e pede para a empresa mandar lá um botijão de gás para você. Veja, pessoal, o funcionário vai lá, leva o botijão de gás, né, e cobra você. E aí, tecnicamente, pessoal, o que você deveria... Ele é seu credor? Não, ele é um funcionário da empresa. Então, tecnicamente, o que você deveria exigir dele? Uma representação. Né? Então, você deveria falar para ele, senhor, por favor, apresente para mim a procuração com poderes especiais de receber e dar quitação. O cara vai olhar para você e vai falar, como assim? Então, pessoal, você paga aquela pessoa que está cobrando você daquele botijão de gás, daquela água mineral, ou aquele cobrador da loja que foi lá receber a notinha que você deixou devendo lá na loja. Por que você paga para ele? Porque a partir do momento que ele está portando a quitação, automaticamente ele se torna um representante convencional tácito do credor. Por isso que você paga para ele. Né? Então, isso aí é uma situação bastante interessante também. Tá? Bom, pessoal, isso é o pagamento pelo representante. Agora, nós vamos para a última situação, pessoal, que é o pagamento feito ao terceiro. E aqui a regra, na verdade, pessoal, é bem simples. Pagamento feito a terceiro, em regra, não é válido. Essa é a regra, pessoal. Essa é a regra que nós temos. Mas essa regra tem 3 exceções. Ou seja, pessoal, 3 situações onde o pagamento é válido. Primeira situação, pessoal. Pagamento feito para o terceiro com ratificação do credor. Traduzindo, pessoal, o credor confirma para o devedor que recebeu. Exemplo, senhores, vou voltar lá, eu gosto de usar para exemplificar isso a situação da pensão alimentícia. Né? O pai, pessoal, vai lá efetuar o pagamento, a mãe não está em casa, mas a sogra está. Né? Eu não falei ex-sogra, porque não existe ex-sogra, né? Sogra é para sempre. Bom, mas o que acontece, pessoal? A mãe não está, o pai entrega a pensão alimentícia para a sogra. E aí o que acontece, pessoal? Depois que ele entregou essa pensão, ele manda mensagem para a mãe e fala, fulana, deixei o pagamento lá com a amada da sua mãe. Né? E aí a mãe então responde, beleza, ela já me avisou. Traduzindo isso, a mãe, que é a representante do credor, confirmou que recebeu o pagamento. Por quê? Porque a sogra que recebeu lá o dinheiro avisou a mãe que o dinheiro estava lá. Ela agiu, né, de boa fé, correta, tal, não sei o quê, e entregou o dinheiro para a mãe e a mãe confirmou que recebeu. Nessa situação, pessoal, ratificação do pagamento, o pagamento é válido. Tá? A segunda situação que nós vamos ter, pessoal, é prova de reversão do benefício do pagamento. Que é a mesma situação, pessoal, do pagamento feito ao credor incapaz, que é o devedor prova que esse pagamento se reverteu em benefício dele. A ideia é a mesma aqui, pessoal. Só que em vez do credor incapaz, o dinheiro é entregue para um terceiro. Então vamos voltar ao exemplo da pensão alimentícia com a sogra. Né? Veja, pessoal, a mãe não confirmou que recebeu. Só que a sogra, pessoal, pegou esse dinheiro, e é uma sogra muito amável, né, muito correta. Ela pegou esse dinheiro, pessoal, e ela foi lá, pagou a escola da criança, comprou roupa para a criança, comprou algum alimento, alguma coisa que a criança estava precisando, tal. Ou seja, pessoal, ela gastou o dinheiro da pensão com a criança. Se o devedor, se o pai conseguir provar que esse dinheiro foi revertido em face do credor,
o pagamento é válido. Então, prova de reversão do benefício do pagamento para o credor, né? Então, nessa situação, o pagamento feito para o terceiro será válido. Só que outra situação, pessoal, a sogra, ela não, né, pegou dinheiro e não gastou com a criança, ela gastou com ela, né? Por exemplo, ela foi, né, num salão de beleza, né? Tem um dia de princesa, né, ou de megera, não sei. Mas ela foi lá, pessoal, e gastou o dinheiro com ela. Gastou no salão de beleza, né? Vai ficar o dia inteiro lá no salão e não vai ficar bonita nunca. Mas ela gastou o dinheiro. Veja, pessoal, não foi em benefício do menor. Nessa situação, o pagamento vai ser válido? Logicamente que não, né? Logicamente que não. Então, né, nós não vamos ter a validade do pagamento nessa situação. E por fim, pessoal, a terceira situação que nós temos é o pagamento realizado para credor putativo. O que é o credor putativo? Pessoal, essa expressão putativo vocês vão ver ela em várias situações no direito penal e no direito civil, né? Sempre quando vocês ouvirem essa expressão putativo, significa aparente, né? Então, o que é o credor putativo? É o credor aparente, é aquele credor que parece ser credor, mas na verdade não é, né? O pagamento feito ao credor putativo, na verdade, pessoal, ele está lá no Código, no artigo 309. O artigo 309 do Código vai falar um pouco sobre ele. O pagamento feito de boa-fé a credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor. Eu tenho 2 exemplos para esse tipo de situação, pessoal. Primeiro, o funcionário da empresa que é demitido, mas tem lá a relação de clientes que devem à empresa e sai recebendo. O cara que está lá, né, que o devedor não sabe que o cara foi demitido e paga esse ex-funcionário. Esse pagamento é válido? Sim. Né? Por quê? Credor putativo, ele é representante do credor. Presumia-se que era, mas na verdade não era. Uma outra situação, pessoal, aquela situação onde a pessoa recebe uma herança, achando que é herdeiro, e por causa disso recebe pagamento dos devedores, e depois se descobre, pessoal, que na verdade ele não era herdeiro. Esse pagamento é válido? Sim. Por quê? Porque achava que ele era credor, quando na verdade ele não era, era outra pessoa, tá? Então, pagamento feito a credor putativo é válido, certo, pessoal? Bom, com isso então nós encerramos aí o estudo das condições subjetivas do pagamento, né? Espero então aí que vocês tenham compreendido toda essa matéria. Se sobrou alguma dúvida, pessoal, pode deixar aí nos comentários aí no vídeo. Se você gostou também desse vídeo, pessoal, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos, né? Dê uma comentadinha aí também, ok, pessoal? E não deixe aí de acompanhar a sequência desses nossos vídeos, ok? Então, beleza, pessoal? Até a próxima.